Olá, meus amores, vamos para mais uma aulinha de português e hoje nós vamos falar sobre oração e período. Mas antes disso, a tia vai dar o ditado no início do vídeo. Eu dou no final, mas hoje eu vou dar no início do vídeo porque tem muita criança que fica: tia, cadê o ditado? Tia, o ditado dessa folhinha. Então, para que isso não aconteça, eu vou dar primeiro o ditado, tá? Então, vamos lá. Palavrinha número 1, nós vamos trabalhar palavrinhas com X e CH, tá? Então, prestem atenção no som para poder escrever corretinho, correto, tá? Lembrando que é o ditadozinho que tem a árvorezinha embaixo. Número 1, xereta. Número 2, executar. 1, xereta. 2, executar. 3, óxido. 3, óxido. 4, exemplo. Número 4, exemplo. 5, pretexto. Número 5, pretexto. 6, próximo. Número 6, próximo. 7, chateado. Número 7, chateado. 8, preenchido. Número 8, preenchido. 9, manchete. Número 9, manchete. E 10, machucar. Número 10, machucar. Agora sim, nós vamos para a nossa explicação, oração e período. Todo enunciado que contém apenas um verbo é chamado de oração. Exemplo: Celina Torche conta sua trajetória. Qual é o verbo? Conta. Então, ó, aqui só tem uma frase com um verbo. Então, quando contém apenas um verbo, ele é chamado de oração. Então, só tem um verbo nessa frase. Então, ela é uma oração. Quando a gente fala em período, nós temos dois tipos de período: período simples e período composto. Vamos lá. Quando o enunciado é formado por uma única oração, aí nós temos o período simples. A gente sabe que aqui é uma oração porque ela só tem um verbo. Agora, quando eu falo em período, é porque a frase com verbo também recebe o nome de período. Em um período, há tantas orações quanto forem os verbos. Aí, ó, período simples, quando o enunciado é formado por uma única oração, uma única frase. Tá vendo? Uma única oração, só tem uma frase, um verbo. Então, ele é um período simples. Período composto é quando o enunciado é formado por mais de uma oração. Ele tremia muito e o sangue sumiu do seu rosto. A tia esqueceu de sublinhar isso daqui, de deixar em negrito. Tremia. Então, tem duas frases. Ele tremia muito. Aqui nós temos uma oração. E o sangue sumiu do seu rosto. Outra oração. Tremia e sumiu, dois verbos. Então, ele é um período composto. Aí, a tia trouxe aqui também para simplificar em forma de um desenhozinho. Frase, como vocês sabem, é todo o enunciado linguístico de um sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. Porta, gaveta, janela. É uma frase? Faz algum sentido? Não, então a frase ela vai trazer um contexto todo para juntar essas palavras. A janela do meu quarto é da mesma cor da porta e da gaveta. Então, ali eu contextualizei, eu juntei tudo e passei um pensamento, dei uma comunicação, consegui fazer uma comunicação. Como a tia falou, oração
é a frase que se organiza ao redor do verbo. Celina Turst conta sua trajetória. Então, a frase está ao redor ali do verbo. E o período é a frase constituída por uma ou mais orações. Então, o período, ele tem a oração dentro, ele é constituído por uma, quando tiver uma só é período simples, quando tiver duas, período composto. Aí, o exercício da folhinha, tá? O exercício da folhinha na número 1. Vocês vão classificar o período a seguir em simples e composto. Prestem atenção, tá? Porque tem que ver a questão do verbo. Letra A. Percorreu todas as salas. Quantos verbos tem aí? Ele vai ser período simples ou composto? Percorreu todas as salas. O verbo percorreu. Então, só tenho um verbo, uma oração. Então, é período simples. Percorreu todas as salas, mas não achou ninguém. Aí, ó, tem mais de um verbo, mais de uma oração. Então, ele é um período composto. Letra C. Tinha-o como amigo. Aí, vocês vão ver a mesma coisa. Como está frio, fiquei em casa. Na número 2, vocês vão sublinhar o período das frases abaixo. O período, como vocês sabem, a gente vai descobrir qual é o período através do verbo. Então, vocês vão ter que sublinhar o quê? O verbo. Ele tremia muito. B. O sangue subiu de seu rosto. C. Como está frio, fiquei em casa. Na número 3, vocês vão escrever frases usando cada pontuação abaixo. Letra A, ponto final. Vai escrever uma frase que no final vai ter que se encaixar um ponto final. C, B, com vírgula, uma frase que tenha vírgula. C, uma frase que tenha ponto e vírgula. Ó, não é uma frase que tenha ponto e vírgula, não. Ponto e vírgula é uma pontuação só, tá? Então, prestem atenção. D, que tenha um ponto de exclamação. E, 2 pontos. F, um travessão. E G, aspas. Lembra da aula que a tia deu sobre pontuação? Então, vê o pra que serve cada pontuação, tá? Para poder encaixar corretamente. Na número 4, vocês vão pontuar corretamente essa frase que está aí. Na número 5, encontre no diagrama o nome dos sinais de pontuação usado nas frases da questão anterior. Na número 4. A número 4 tem aí, ó, 2 pontos, travessão, ponto final e vírgula. Esses nomes vocês vão ter que achar na número 5, tá? Vai ver quais são as pontuações que usou aqui na número 4 e vai procurar lá na cruzadinha da número 5. E a número 6 vai relacionar ponto final. Qual dessas frases tem ponto final? Cuidado, porque numa frase às vezes tem mais de uma pontuação. Então tem que ver, vírgula, só essa frase que tem vírgula, então já sei que é letra E. Tia, mas tem ponto final também. Mas não é, eu vou usar a vírgula nesse. Vê qual é a frase que só tem ponto final e coloca a letrinha lá do ponto final, tá? Prestem atenção na hora que for responder. O exercício do livro, a tia vai estar colocando no grupo o cronograma também, tá? O exercício do livro, lembra que a tia falou que não era para fazer? Vocês vão fazer a página 126 e 127, tá? 126, ó. O enunciado acima é uma oração? Explique. Isso daqui é uma oração? A tia até usou ela aqui. Sim. Por que ela é uma oração? Porque ela contém o verbo que? Qual é o verbo que ela tem? Tá? Aí embaixo. Há quantas orações no enunciado acima? Nesse enunciado aqui. Mulheres, sejam bem-vindas e aproveitem bem as oportunidades sem ideias preconcebidas. Há quantas orações no enunciado? Aí vocês vão ver quantas orações vocês acham que tem, tá? 2. Aí vocês vão colocar aí. Na página 127, número 1. Releia este trecho da revista e sublinhe os verbos.
Participar de várias redes de pesquisa com excelentes pesquisadores do Brasil e do exterior foi um privilégio da minha trajetória acadêmica. Há quantas orações no enunciado acima? Vocês vão ver quantas orações vocês acham que tem, tá? 2. Classifique os períodos a seguir em simples e composto. A mesma coisa da apostila, tá? Vai dizer o que é período simples, qual é o simples e qual é o composto. Dever de casa é só esse. Lembrando que a apostila é obrigatório pegar na escola. Já está valendo ponto. Então, vão na escola. Segunda-feira, essa apostila aqui da árvorezinha, né, hoje já está disponível. Então, já podem passar na escola para estar pegando, tá? Vocês são meus anjinhos. A tia tá morrendo de saudade. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!